Já pode. A obra que eu hoje vou apresentar é 100 anos de solidão, que foi escrita por Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez foi um escritor, jornalista, editor, ativista e até mesmo político colombiano, que nasceu em 1927 e morreu com 87 anos em 2014 no México. Ele teve vários prémios, inclusive o Prémio Nobel da Literatura em 1982 pelo seu conjunto de obras. Quando eu estava a fazer pesquisa sobre o autor, eu vi que a morte dele causou muito impacto, e até mesmo o presidente Barack Obama, na altura presidente dos Estados Unidos, veio a dizer que ele era um dos melhores escritores latino-americanos. Em 1967 ele publicou esta obra, A 100 anos de solidão, o que lhe deu o reconhecimento mundial que ele agora tem, mesmo depois de morto, não é? E foi em 2007 considerada a segunda obra mais importante da literatura latino-americana, estando apenas atrás de Dom Quixote de La Mancha. E é uma das obras mais lidas e traduzidas no mundo inteiro. Em relação à história, eu não vou aprofundar muito sobre as personagens, porque são várias personagens principais e também muitas têm o mesmo nome, e seria um pouco confuso. A história passa-se em Macondo, que é uma aldeia fictícia, e circula à volta da família Buendia. Eu vou apenas dizer as personagens que eu considero mais importantes e o porquê. As que eu considero mais importantes são os patriarcas da família, José Arcádio Buendia e Úrsula. José Arcádio Buendia era um homem empreendedor, sempre com invenções científicas e assim. E Úrsula era como a voz da razão. Imaginem, ele dizia, vou abrir uma empresa de não sei do quê. E ele dizia, não vais. Então ela era a voz da razão que dominava a casa, digamos assim. E Úrsula é uma personagem muito interessante porque ela foi a que viveu mais tempo e por causa disso chegou a conhecer todas as gerações da família. Eles foram os dos fundadores de Macondo e por isso também são muito importantes na aldeia. Também considerem muito importantes os seus 3 filhos, Amaranta, Aureliano e José Arcádio. Eles são importantes, principalmente os rapazes, porque é como se ditassem a história do resto da família, das próximas gerações. E Úrsula até mesmo diz que quem tem o nome Aureliano é mais concentrado, de mente muito lúcida, enquanto que quem tem o nome José Arcádio é mais impulsivo, mas acaba sempre com algum final trágico. E Úrsula até diz que a história está sempre a andar às voltas, está sempre a repetir-se e que o tempo não passa. E nós, ao lermos o livro, acabamos por concordar com ela. Outra personagem que eu considero importante não era da família, mas eu considero uma das principais, é Melquíades, que era um dos ciganos que ia à aldeia vender coisas. Eles iam vender coisas mágicas, como tapetes voadores, e outras coisas científicas, como ímãs e assim. E ele é muito importante porque ele escreveu uns pergaminhos que apenas poderiam ser desvendados 100 anos depois deles ter escrito. Então há sempre um mistério à volta desses pergaminhos até ao final do livro, porque apenas no final é que eles são desvendados. Eu, por um lado, gostei de ler este livro e gostei de ter várias personagens principais, que o autor conseguisse focar-se em cada uma, de cada vez, mas achei um pouco confuso terem vários o mesmo nome, muitos se chamavam Aurelianos, muitos se chamavam José Arcádio, embora eu tenha percebido a lógica na construção da história. Também achei interessante as descrições do autor, porque eram muito simples, a linguagem do livro é muito simples e nós conseguimos imaginar muito bem todas as situações e todas as personagens. A personagem que gostei mais pessoalmente foi Úrsula, porque era a voz da razão e ela até mesmo disse que vivia numa casa de doidos, que se vocês lerem o livro vão concordar com ela, sinceramente. E ela tinha uma sabedoria e uma mente muito lúcida e por causa disso é que eu gosto mais dela. Também gostei do mistério envolvendo os pergaminhos, gostei bastante desse mistério e gostei do final do livro ser surpreendente. Algo que eu também gostei foi que o autor conseguiu interligar a família toda, embora todos tivessem histórias diferentes, todos acabavam com a tal solidão
que ele costuma falar muito na sua obra. Este autor é muito conhecido pelo realismo mágico e também por abordar temas políticos e sociais da América Latina, e também da condição humana, especialmente a solidão. E nós, durante este livro, podemos ver isso. Porque ele fala sobre a guerra e depois, independentemente da história da personagem, todos acabam sozinhos no final, o que é muito parecido à realidade. O que eu não gostei neste livro foi, como eu já disse, as personagens terem quase todas o mesmo nome, era um pouco confuso, e também alguns laços familiares eram um pouco confusos porque havia relações incestuosas, penso que é assim que se diz, incestuosas na família, e eu achei isso um pouco estranho. Um pouco não, achei isso muito estranho. E eu não gostei lá muito disso. Também a parte do realismo mágico, não gostei muito do mágico em certos aspectos. Por exemplo, o José Arcádio Buendia, que era o patriarca, quando morreu ficou em fantasma, não é? Só que nós nem percebemos muito bem se ele tinha morrido, se não tinha morrido, porque ele continuava ali e a esposa continuava a falar com ele e ele a falar com a esposa, e eu achava aquilo um pouco estranho. Então, a dar momento, nós já nem sabemos se a personagem morreu ou se não. Por isso também não gostei muito disso. De resto, eu apreciei bastante a leitura deste livro e recomendo, principalmente a quem gosta de histórias sobre apenas uma família, concentradas nessa família, e ver os traços em comum, os traços familiares em comum. Mas recomendo que, se lerem este livro, não façam uma leitura muito prolongada no tempo, porque, como eu já disse, acaba por ser um pouco confuso, porque depois vocês vão esquecer-se um pouco dos laços familiares e do nome de quem é quem e assim. Mas recomendo que leiam este livro. E, para ser sincera, escolhi este livro porque me disseram, podes ler este. Então foi por causa disso. E pronto. Obrigada. Nada.